Acho que agora é a vez de Fernando Haddad. Em primeiro lugar, dizer que os dois programas, o que foi anunciado e o que eu vou anunciar, foram feitos em parceria o Ministério da Fazenda com o Ministério do Desenvolvimento, levando em consideração os clamores da indústria. Não estava previsto originalmente no programa, nessa etapa, a questão dos caminhões e dos ônibus. Na solenidade do dia 25 de maio, estávamos juntos, eu e o presidente Alckmin, quando a parte da Anfávia, que lida com caminhão e ônibus, pediram que as providências que já estavam planejadas para o futuro próximo fossem antecipadas junto com a questão dos carros mais baratos e menos poluentes. Então, nós resolvemos combinar e ampliar o crédito do programa de 500 milhões para 1,5 bilhão. Portanto, o programa agora, todo somado, é de 1,5 bilhão de reais, sendo 500 milhões para automóveis baratos e pouco poluentes, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. Esse é o valor total do programa. Como nós estamos falando de um crédito tributário, ele pode se esgotar. Se Deus quiser, se esgota rápido, né? Se tudo ajudar, é para esgotar esse crédito rapidamente. Então, quando bater em 1,5 bilhão, o crédito o programa está encerrado. Então, ele vai até 1,5 bilhão e vai ser mantido até 1,5 bilhão, seja por uma semana, seja por 6 meses, não importa. O crédito isso vai estimular a concorrência entre as montadoras para, junto com a subvenção que está sendo dada, governamental, eles disputem o mercado, porque eles também vão dar descontos do próprio orçamento, que vai se combinar com o privado para atingir o maior número de pessoas possível. Então, você vai estimular. No caso do caminhão e do ônibus, tem uma vantagem para aquele que tem um veículo de mais de 20 anos, porque nem sempre essa pessoa encontra demanda pelo seu veículo. Esse programa vai aumentar a demanda por veículos velhos, para retirá-los de circulação. Esse é o objetivo do programa. Então, você subvenciona o novo e aumenta a demanda pelo veículo velho para retirá-lo de circulação. É uma obrigatoriedade da subvenção. Com isso, a gente vai tirar um caminhão, um ônibus de mais de 20 anos de circulação, problemas de segurança, de poluição, problemas tecnológicos, problemas os mais diversos, e vai colocar um veículo de última geração do ponto de vista ambiental em circulação. Vocês sabem que o Euro 5 praticamente esgotou no mercado em virtude das decisões do meio ambiente, corretas no sentido ambiental, mas travou as operações do Euro 6, justamente em virtude de como ele tem tecnologia embarcada muito mais sofisticada, ele é de 15% a 30%, né, presidente? Até 30% mais caro. Então, para não paralisar as vendas, mas ao mesmo tempo garantir que o autônomo também seja favorecido, nós criamos essa correia de transmissão, em que um novo acaba favorecendo um bem mais velho que sai de circulação. Quem vendeu o seu caminhão de mais de 20 anos vai vender por um preço um pouco melhor, porque ele não tem demanda, nós estamos criando a demanda por ele, e quem sabe ele consiga comprar um de 17 anos, de 18 anos, que vai vender o seu e comprar um mais novo e assim por diante. Então, você tem uma correia de transmissão, né, de trás para frente e da frente para trás, né, porque você vende o novo e vende o muito velho, e aí essas duas ondas se encontram, criando um círculo virtuoso aí no processo de renovação da frota. Isso vale para ônibus e vale para caminhão. O que nós decidimos fazer? Que também é outra vantagem do programa do ponto de vista macroeconômico. Nós estamos, dos 35 centavos por litro previstos de reoneração do diesel para janeiro, né, pela medida provisória assinada pelo presidente Lula em 1º de janeiro desse ano, nós vamos trazer 11 centavos para daqui a 90 dias, que tem a noventena. E isso vai colaborar para tirar
pressão inflacionária de 2024, né, que é um ano que a taxa de juros ainda incide, então você tira pressão inflacionária de 2024, o que é bom para a autoridade monetária, que tem um horizonte de tempo de planejamento mais longo. Você, além de socialmente e ambientalmente sustentável, esse programa se torna fiscalmente sustentável, né? Eu melhoro a arrecadação de 2024, porque o mês de janeiro passa a ter uma arrecadação que não haveria se a reoneração fosse em 1º de janeiro, só conseguiria ter receita a partir de fevereiro, e agora não, eu vou ter já uma receita em janeiro, para além desse 1,5 bilhão que vai financiar o programa. Então, você fecha a conta virtuosamente, estimula contraciclicamente a indústria no momento em que ela está com os pátios lotados, ameaça de férias e demissões, e, como disse o presidente Alckmin, em pouco tempo, nós, tudo concorrendo para o que deve ser, vamos ter uma diminuição das taxas de juros e o mercado de crédito para bens duráveis deve voltar à normalidade em algum momento do futuro próximo. Então, essa é a nossa perspectiva. Um programa enxuto, bem financiado, com sustentabilidade ambiental e social e que serve de ponte para um momento em que o crédito volte à normalidade para os bens duráveis. Está muito difícil hoje. O segundo programa é o Desenrola. O Desenrola, eu preciso ser muito claro aqui para que as pessoas tenham claro. O Desenrola, a medida provisória teve que ser assinada hoje, porque tem uma série de providências burocráticas para tomar até a abertura do sistema para os credores, que vai acontecer em julho. Então, em julho, vão ser feitos os leilões de compra dos créditos dos credores que quiserem participar do programa. Quando o leilão for feito, obviamente que nós vamos adquirir as carteiras com maior desconto, até o limite do programa. Só que o credor a ideia é que o credor dê o maior desconto possível, porque ele sabe que se ele for incorporado ao programa, o crédito dele passa a ser líquido, ou seja, garantia do Tesouro. Então, ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível, porque ele sabe que vai receber. Nós vamos refinanciar para o devedor, mas o credor não vai ter que ficar esperando o pagamento, ele vai ter a certeza do recebimento. Então, a gente quer melhorar as condições de desconto dos credores e, obviamente, facilitar a vida dos devedores. Lembrando que as dívidas são as dívidas inscritas até 31 de dezembro do ano passado, para também não criar um movimento de inadimplência novo. A gente está lidando com um programa que lida com a pandemia, né? Então, até o final do ano passado, as dívidas inscritas no Serasa, SPC e congêneres serão tratadas por esse programa. O programa depende da adesão dos devedores, dos credores, uma vez que a dívida é privada, mas nós entendemos que muitos credores quererão participar do programa, dando bons descontos, justamente em virtude da liquidez que vão obter, porque vai ter garantia do Tesouro. Essa garantia é para as famílias até 2 salários mínimos, num montante de dívida até R$5.000. E isso representa alguma coisa em torno de 30 milhões de pessoas. 30 milhões de CPFs negativados. Quer dizer, esse é o limite máximo que o programa pode atingir. Obviamente, repito, vai depender da adesão das duas partes, porque é um programa governamental que depende dos dois lados convergirem, né? E essa convergência, como é a primeira vez que vai ser feita, nós não temos clareza do quanto ele vai atingir. Mas pelos indicadores do Banco do Brasil, que tem larga experiência em recuperação de crédito e renegociação de dívidas, o Banco do Brasil estima que nós vamos ter sucesso pela modelagem que foi feita. Todos os bancos privados e públicos foram consultados sobre essa modelagem antes da edição dessa medida provisória, e a nossa previsão é que o setor privado, o setor bancário privado também vai participar
do programa e está liberado, evidentemente, para todo o sistema financeiro. De maneira que, no caso dos automóveis, né, dos veículos, eles passam... Hoje ele já está em vigor o programa. No caso do Desenrola, a medida se fez hoje, porque eu tenho que tomar providências para a abertura do sistema a partir de julho, quando nós vamos convidar os credores ao leilão e depois, na sequência, abrimos a negociação com os devedores, com aval do Tesouro para famílias que estão nessa faixa de renda e débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Tá bem? Hã? Eu não estou te ouvindo. É por CPF, né? É o CPF que conta. O CPF é até 2 salários mínimos e dívida do CPF até R$5.000. Tá bem? É isso? A gente pode abrir para umas perguntas? Vamos fazer um... Calma aí, aqui primeiro, por favor, lembrem de falar o nome e o veículo. Oi, boa tarde, Bianca Lima da Globo News. São 2 perguntas sobre o Desenrola e uma sobre o pacote para a indústria automobilística. Sobre o Desenrola, primeiro, gostaria que o senhor explicasse qual vai ser o fundo garantidor que vai ser utilizado, se é o mesmo do Pronamp e se haverá algum aporte adicional nesse fundo ou se será utilizado os valores que já constam nele, e que o senhor explicasse um pouco melhor aquela questão dos negativados que devem até R$100 para os bancos que vão ter o seu nome limpo. E só para já falar da outra pergunta sobre a indústria automobilística, só queria que os senhores explicassem um pouco qual que é a diferença para aquele programa que foi regulamentado no fim do ano passado pelo governo anterior, que se chamava Programa Renovar, ou se é a mesma lógica. No caso do Desenrola, você tem razão. Qualquer credor que queira participar do programa, ele terá que abonar, vamos dizer assim, o débito de quem deve até R$100. Quer dizer, a ideia é que ele imediatamente já tire o nome do SPC do Serasa para se habilitar a participar do programa. Esse é um dos objetivos nossos. Tem 1,5 milhão de brasileiros nessa situação. Então, nós podemos colocar 1,5 milhão de brasileiros numa situação melhor se essa negativação for cancelada para os pretendentes a participar do programa. E o fundo que vai financiar é o mesmo FGO, porque o FGO, a demanda dele está caindo naturalmente em virtude do fato de que a pandemia terminou e nós estamos falando de pessoas que devem até R$5.000. Quer dizer, são pessoas que não necessariamente têm carteira assinada, são pessoas que vivem dos seus próprios afazeres, são pessoas que estão numa situação de inadimplência, muitas vezes sem acesso a crédito, tanto quanto o microempresário. Então, nós colocamos sob o guarda-chuva do FGO, que está com quase R$10 bilhões ainda de recursos para avalizar os créditos negociados. Tá bem?